Olá, sejam todos bem-vindos ao William Hudson Podcast. Estamos no 4º episódio. Hoje eu trouxe um convidado que o cara é sensacional. Um ótimo profissional e tá trabalhando com um segmento que faz total diferença pro nosso dia a dia. Mas pra gente começar, vou ler o currículo dele aqui, ó. Ele é fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia desportiva, professor do curso de fisioterapia do UniAraxá, recentemente assumiu a coordenação pedagógica do curso técnico da BIT Araxá. Também é diretor clínico do Instituto MOVE, onde atua com avaliação dos pés, através do exame de, essa palavra aqui pra mim foi quase um trava-língua, ó, baropodometria. Ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso ali na frente. E a confecções de palmilhas sob medidas. E algo aqui mais, ele foi meu coordenador quando eu tava lá fazendo a faculdade, no projeto Exercite-se. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão, Luiz Fernando. Que satisfação, que alegria poder te encontrar, né, depois de alguns anos, né? A vida da gente é corrida, né, William? Mas é uma satisfação muito grande poder fazer parte desse projeto que eu achei incrível, né? Estou acompanhando, né? E te desejo já sucesso, porque com certeza a gente precisa muito, sabe, de orientações, de fazer um trabalho bacana, né, para orientar as pessoas, principalmente enquanto a atividade física, vida saudável. E eu acredito que as pessoas precisam dessas informações, boas informações. E a gente tava batendo um papo aqui antes, né, Messi? E eu falo que eu sou semente de várias pessoas que ajudaram, que contribuíram dentro da minha formação. E você é uma dessas pessoas. Eu quero convidar todos para passar aqui, para bater um papo, porque se me ajudou, tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, porque você e as demais pessoas, mas especificamente você, acreditou quando eu não tinha nenhuma formação, quando eu não podia ajudar ninguém, quando eu estava ali naquele momento mais perdidinho, vamos dizer assim, e você pegou na minha mão, né, orientando ali na coordenação do projeto Exercite. Pessoal, o projeto Exercite foi um projeto lá do UniAraxá, né, onde tinha atividade de atletismo, futebol e ginástica. E o professor Luiz Fernando, ele era o nosso coordenador. E eu trabalhei nesse projeto junto com o meu primo Matheus, que também vai passar aqui, nós vai contar algumas histórias daquele projeto. Então, assim, a gente lá no início, né, vocês ajudaram, contribuíram. Então, assim, gratidão por tudo. Seja muito bem-vindo, né. Pra gente começar o bate-papo, eu lembro que a gente foi fazer a divulgação do projeto Exercícios, né, tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Professor, o senhor é de Araxá, você não é daqui, como é que começou a sua paixão pela sua profissão? Foi alguém que você viu, se inspirou e ali falou assim, não, eu quero seguir isso. Como é que é? Luiz Fernando, fala um pouquinho do Luiz Fernando. William, para começar, eu sonhava em ser jogador de voleibol. Olha só. Eu acreditava que eu poderia jogar na seleção brasileira, e o meu sonho era ser atleta profissional de vôlei. Mas a minha família, minha mãe, o meu pai, a minha irmã, Michele, sempre me incentivaram à prática da atividade física. Então, muito criança, muito menino ainda, eu não posso falar menor porque eu sempre fui grande. É verdade. Sempre me incentivaram a praticar atividade física. Então eu fui uma criança que eu fiz natação com o Gregório, lá no ATC, né? Então eu competia, viajava. E engraçado que eu sempre, tudo aquilo que eu fiz, eu sempre me dediquei muito. Então eu sempre tive bons resultados. Então eu nadava bem, né? Ganhava algumas medalhas ali dentro da turminha que eu nadava. E Araxá naquela época tinha bons e excelentes atletas de natação. E a equipe do Gregório era fantástica. Logo depois eu comecei a jogar vôlei na escolinha do Célio Cury. Célio Cury, um abraço, professor também. E aí me apaixonei pelo vôlei, cheguei a fazer algumas peneiras em São Paulo e a minha mãe e meu pai me levavam, sabe?
Ó, você quer jogar vôlei? Então beleza, então vamos te levar, né? E me levou para São Paulo, me levou para Belo Horizonte, para a gente poder fazer aquelas pineiras, né? E logo depois eu me apaixonei pela mountain bike. E ainda na época da oficina da bike aqui em Araxá. E aí também competia, mas era um esporte muito caro, né, Willy? E ainda é um esporte muito caro. Então nós tínhamos uma equipe, que era a equipe oficina da bike, viajávamos, tinha o Dário, tem o Luiz Otávio, né, que a gente chamava ele de gordinho, que de gordinho ele não tem nada. Ah, é? Então a gente tinha uma galera que andava de mountain bike e eu, por alguns anos, eu competi de mountain bike. Mas chegou um momento que, por mais que a minha mãe e meus pais, né, meu pai, também me incentivavam muito a prática de atividade física, eles jamais deixaram de me incentivar ao estudo. Então, olha, você quer ser jogador de vôlei? Beleza, mas precisa estudar. Ó, você quer andar de mountain bike? Beleza, vamos incentivar. Meu pai colocava no carro e me levava para esses campeonatos todos, Copa São Paulo de mountain bike, aonde eu ganhei aí algumas coisas, né? Alguns troféus, então a gente competia legal. Mas tem que estudar, né? E chegou um ponto que eu precisava escolher, né? A gente precisava, olha, ou você vai dedicar de verdade, né, ao vôlei ou ao mountain bike. Então assim, eu joguei o GIME, que eram os jogos do interior de Minas Gerais, né? Os GIMEs, a gente chegou até representar a cidade de Ibiá, por exemplo. Em 1998, Araxá não classificou para jogar os GIMEs. E aí então, na época, o Capachão, o Alex, né, eram atletas que a gente gostava muito de jogar vôlei, então a gente foi disputar os GIMEs pela cidade de Ibiá, em 1998. Olha só. Né? E aí, a gente sempre organizava campeonatos. Eu era assim, inclusive eu tinha um time na época, porque às vezes a prefeitura não apoiava do jeito que precisava. E aí então, na época minha mãe era vereadora na cidade de Araxá. Ela falou, não, eu vou conseguir um patrocínio para vocês. E aí ela conseguiu um patrocínio de um café, chamava Café Bom Dia, e nós montamos um projeto, um time para poder disputar, e a gente fazia os nossos próprios campeonatos. Então a gente trouxe para Araxá várias cidades, fizemos um campeonato na época para poder homenagear um colega nosso que morreu de maneira muito precoce, que era o Alessandro Rocha Pena. O Pena era um atleta da cidade, um atleta fantástico, um ser humano fantástico, e nós perdemos ele, né, de maneira muito precoce. E aí nós fizemos um campeonato de vôlei regional que levava o nome dele, que era Troféu Alessandro Rocha Pena de vôlei. E movimentávamos a cidade, né, para poder né, melhorar a prática do vôlei na cidade e incentivar a garotada a praticar o vôlei. Então, a minha vida toda, eu sempre fui engajado em atividade física, em qualidade de vida, sempre fui incentivado pelos meus pais à prática desportiva. E aí, foi aonde eu me apaixonei pela fisioterapia. A princípio, a minha área seria a educação física. Que pelo tanto de movimento, atividade que você fez, é algo, assim, ó, ele vai por aqui, né? E aí, eu falei, vou fazer educação física. Mas por incrível que pareça, quando eu descobri que para ser educador físico, que na época a gente chamava de professor de educação física, né? Eu nem sei o termo que se usa hoje, mas eu falava, eu não quero ser professor. Eu não quero ser professor. Eu achava que eu ia ser técnico, que eu ia ser atleta, que eu ia fazer educação física. Cheguei a fazer uma faculdade, cheguei assim, fazer vestibular para UFO na época, cheguei até passar na primeira fase, mas eu falei, gente, eu não quero ser professor. Eu vou fazer com outra área que não tem que ser professor. Olha só, hein? E aí eu falei, a fisioterapia, porque eu posso ser fisioterapeuta e trabalhar com esporte de alto rendimento. Então, o que me levou para a fisioterapia foi o esporte de alto rendimento. Eu falei, eu faço fisioterapia,
Depois eu faço especialização em ortopedia e traumato, que foi o que eu fiz de fato, né? Depois eu saí da faculdade e fui fazer pós-graduação em fisioterapia desportiva. Então, neste caso, o tempo todo eu tive envolvido com esporte. Olha só. E foi o que me levou para a área da fisioterapia e que eu tentei sair fora de ser professor e acabei sendo professor. E muito bacana de tudo que você disse aí, mestre, é que uma frase que eu sempre gosto de dizer: uma vida sem um plano é como buscar um tesouro sem um mapa. Exato. A vida toda, além do que os seus pais, né, te proporcionaram, você sempre foi uma pessoa dedicada, que é o que você é até hoje. Sim. Você sempre teve um plano. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mesmo que mude ali, né, o caminho, você estava buscando seus objetivos. Porque, né, porque no início você pensou em fazer educação física, mudou, foi para fisioterapia. Mas você sempre esteve ali muito determinado, né? O que você queria fazer. William, eu costumo dizer, né, para os pais que estão nos ouvindo e nos assistindo, né, o esporte, ele me ensinou muito. E eu acredito que o esporte é uma ferramenta poderosíssima da educação. Ali no esporte, a criança aprende a competir, ela aprende a disciplina. E eu acredito que muito do que eu sou hoje, né, em termos profissionais, em termos pessoais, foi o esporte que me proporcionou. A disciplina, a garra, a determinação, né, a cair, a levantar e prosseguir. Porque no esporte é assim. Uhum. Vai ter aquele dia que você vai ganhar, vai ter aquele dia que você vai perder, né? Aquela, como se diz, a batalha, mas não a guerra, né? Ela ensina a socialização, que o outro, naquele momento da prática desportiva, ele é seu adversário, não seu inimigo. Então você aprende a respeitar as pessoas, né? Você aprende o trabalho em equipe. E eu acredito que o esporte é uma ferramenta excelente para a educação e por isso, né, eu agradeço os meus pais por terem tido esse discernimento e hoje é o que eu procuro passar para as minhas filhas. Até quero mandar um beijo aqui para elas, que elas estão assim: pai, manda beijo para mim, manda beijo para mim. É legal, então um beijo, Maria Fernanda, e um beijo, Maria Flor. Quem que te acompanhava no projeto? Qual das duas que iam com você no projeto? A Maria Fernanda. Maria Fernanda. Ela ia lá, super carismática, né? E Isso. você já foi plantando a semente. Ela ia Sim. lá, E eu via como é que era, fazia os movimentos, né? Se apaixonou pelo esporte assim como o pai, né? A ideia justamente é essa, né? Fazer com que os filhos tenham hábitos de vida saudável, independente do esporte, né, que ele quer participar ou que ele quer praticar. Eu acho importante os pais envolverem o quanto antes as crianças à prática de atividade física. E o esporte tem tudo a ver com bons hábitos. A gente está num período onde está escasso, né, Messi, esses bons hábitos. Eu estava conversando com pessoas já, falou assim: o berço. Tá faltando a gente incentivar esse incentivo que você dá, esse incentivo que você teve, o esporte que proporciona nisso. Falando de hábito, né, eu trago aqui algo sobre meus hábitos, que minha mãe me incentivava. Na época não dava muita moral, não. Né? Falava que lia uma página, mas não estava lendo era nada. Um dia eu contei isso num vídeo, o pessoal achou engraçado. Que era assim, ó, até mexer aqui no cenário. Eu sempre gostei muito de revistinha em quadrinho. E minha mãe me dava aqueles livros da série Vagalume pra ler. E aí, eu não gostava de ler os livros, não. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o livro, punha a revistinha em quadrinho dentro e ficava lendo a revistinha em quadrinho. Daí minha mãe: tá lendo o livro aí? Eu falei: tô. Só que você sabe como é que é mãe, né? Mãe é a eterna professora. Aí você tá lendo? Ó, legal. Então quando você acabar, você me fala. Falei: beleza, mãe. Acabava de ler o livro. Acabou. Então agora me conta o que aconteceu no livro. Aí, mãe, tentava enrolar, né? Falou assim: agora você vai sentar e ler o livro. E aí naquela época você sabe como é que é a gente mais jovem, né? Não gostava e tudo mais, mas ela foi plantando hábitos. Tem até aqui, né? O poder do hábito. Geração de valor, 1, 2, 3. Tem esse livro aqui que ele é fantástico, ó. Treino é jogo, jogo é treino. Ou seja, a gente tem que se preparar para a vida. Então, assim, o esporte nos prepara para a vida. E a leitura são caminhos que fazem com que a gente, às vezes, atalhe pra gente não ficar ali quebrando cabeça. Igual, por exemplo, a gente tá conversando, você tem mais de 20 anos de profissão. Se eu sou uma pessoa que mexe com a área da saúde, sou um fisioterapeuta, se eu tenho um contato com você,
eu não estou só adiantando 20 anos na minha vida convivendo com a pessoa por ter essa experiência, mas eu também pego todos os livros que você leu, todos os professores com que você conviveu. Sim. E as pessoas às vezes me perguntam, eu trabalho num projeto de criança, e eles perguntam, professor, quantos anos você tem? Eu falo, hoje eu tenho mais ou menos uns 1.300 anos. Aí eles ficavam encucados, mas como assim 1.300 anos? Você não quer contar a sua idade, né? Aí eu contei isso pra eles. Quando a gente convive com essas pessoas, eu pego toda a sua experiência. Sim. E aí a gente tem hábitos. Você, profissional de saúde, você tem algum hábito, alguma rotina que você faz? Por exemplo, tá muito quente no período, eu costumo tomar mais água, faço meus exercícios regularmente, não todos os dias. Não quer dizer que tem que fazer todos os dias, mas tem que ser regular. Você tem algum hábito que o Luiz Fernando, agora a gente quer conhecer, né? A gente conheceu um pouquinho da história, mas os hábitos, Luiz Fernando, diariamente. O que acontece? Talvez o que esteja acontecendo comigo no momento é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, né? Recentemente eu assumi um desafio que é coordenar pedagogicamente cursos técnicos. E isso está sendo muito novo para mim, desafiador. Legal. Né? Mas a gente é muito honrado quando a gente é convidado por uma pessoa, a pessoa acredita em você, né? Então, momentaneamente, eu não estou fazendo atividade física, mas isso custou caro para mim. Recentemente, até um ano atrás, eu fazia atividade física regularmente, que era a caminhada e a corrida. Apaixonei pela corrida, né? Começamos a fazer isso. E aí eu vim desenvolvendo, e o ano passado, no comecinho do ano para esse ano, eu recebi algumas tarefas, e aí o meu dia acabou ficando corrido. Mas eu tive já conversando com um profissional para a gente iniciar aí o quanto antes a voltar a fazer atividade física, porque recentemente eu fui fazer um exame de rotina e descobri que eu estou com a pressão alta. Tô dando indícios certamente ali. Foi pela a questão dos hábitos que momentaneamente não estão saudáveis, né? Então, assim, eu me alimento bem. Uma coisa que eu falo é que eu nunca fiz uso de bebida alcoólica. Nunca fiz uso de bebida alcoólica. Nunca tive vícios, por exemplo, como fumar. Então, assim, a minha alimentação é uma alimentação saudável, né? Então, tá faltando para mim, e eu tenho planejamento para já iniciar imediatamente, né? Depois que eu fui ao médico, o médico falou, olha, Luiz Fernando, porque toda a minha família é uma família de hipertensos, né? Então, assim, hoje eu tenho 44 anos, mas com cara de 42. E eu preciso aí começar ou até mesmo voltar, né, esses hábitos de atividade física, que é o que está faltando para mim hoje. Então, hoje eu tenho um sono regular, eu consigo, né, dormir bem, eu consigo me alimentar bem, mas faltando aí a questão da prática de atividade física, que eu tenho uma programação aí de iniciar em breve. E a gente sabe, né, igual você disse, você sempre teve um planejamento, né, e executar essa atividade. O que o pessoal fica muito estrondoso é quando nós, né, que somos profissionais de saúde, falamos assim, nossa, mas você não faz uma atividade física regular? O mais importante é a gente entender o processo que a gente está. Por quê? Tem gente que chega lá na academia, mestre, vai lá na academia, começa a fazer atividade física. Olha como é que é a tríade. Começa a fazer os exercícios. Aí você pergunta, você alimenta bem? Não. Você dorme bem? Não. Então, assim, é uma tríade. Alimentação também a gente pode colocar ali a hidratação, tomar água. Então a pessoa não faz. Às vezes o quê? É um balanço. O exercício está regular? Ok, mas e os outros? Não, então a gente conserta esse pedaço. O exercício neste período da vida, ele está deixando um pouquinho a desejar, mas esses outros aqui tá indo legal. Então, onde que eu sei, detectei, a gente vai dar uma ênfase maior, né, dar um apoio melhor nessa área da vida. É a gente entender que a vida real, pessoal, é assim mesmo que acontece. Não adianta achar que eu vou treinar 5 vezes por semana, todos os dias, durante toda a minha vida. Não. O exercício físico é entender os benefícios que ele tem e a gente ter aquela constância. Certos momentos da vida acontece isso, a gente tem que dedicar certos projetos, certas atividades, mas ir ali tá sempre buscando tá ativo, né, dentro dos exercícios. Mas eu acho importante, né, que as pessoas primeiro entendam sobre o seu dia a dia, porque todos nós temos 24 horas. Sim, Todos nós temos 24 horas, né? E a questão eu não tenho tempo é
A verdade é uma questão de ajustar esse tempo, né? E o que aconteceu comigo? Como eu estava mudando de projeto, né, e aquilo me demandava uma dedicação para isso, porque eu estava assumindo uma coisa que eu nunca fiz. Totalmente nova, né? Mas demanda muito tempo. E eu precisava, então, de encontrar esse meio termo, né? E isso já está acontecendo, justamente para a gente encontrar um momento onde a gente precisa fazer. Porque, assim, uma hora o corpo te cobra. Né? Uma hora o corpo te cobra, e aí eu falo, se a gente não se dedica à qualidade de vida e não acha tempo, né, para a qualidade de vida, uma hora você vai ter que arrumar para doença. Para doença, verdade. Se você não tem tempo para saúde, você vai ter que arrumar para doença. E falando nisso, a gente vai falar agora dos nossos parceiros. Falando em cuidar da saúde, cuidar de você, fazer exercício físico. Procure a Cornélios Academia, a unidade 1, que fica na rua Carvalho Lopes, 280. E a unidade 2 fica ali, pertinho do Clube Araxá, logo embaixo ali do Clube Araxá, na rua Presidente Olegário Maciel. Então, se você está querendo começar um planejamento de treinamento, se você está querendo sair daquele comodismo, daquele play, aquele start, pessoal, é hoje. Procure a Cornélios Academia, qualquer uma das duas unidades. Vamos deixar o link do Instagram deles nas descrições dos nossos vídeos, para que você entre em contato e marque uma aula experimental. Busque entender sua rotina, mas busque cuidar de você. E um outro abraço que eu quero deixar é pro Léo, lá da Oficina da Imagem. Se você está querendo filmar seu casamento, aniversário de 15 anos, formatura, trabalho de fotografia, procure o pessoal da Oficina da Imagem, que fica, eles ficam lá na rua Mariano de Ávila, 320. Se você quer também ver um pouco sobre o trabalho deles, entre no site oficinadaimagemstudio.com.br. Falando sobre, vamos entrar diretamente nesse assunto, o pessoal está pensando, o que é esses aparelhos, mestre? Esses manequins estão aqui na mesa. Olha só, vamos começar com um dado aqui. 22% dos brasileiros fazem algum tipo de atividade diariamente. 13% fazem ali 3 vezes na semana, 8% faz 2 vezes na semana e 5% faz ali pelo menos uma vez na semana, está fazendo algum movimento. Você sabia que nas capitais brasileiras o exercício, a atividade que o pessoal mais faz é a caminhada, mestre? 20% das pessoas das capitais fazem exercício físico. E nas demais localidades, a gente fez uma pesquisa, o esporte mais praticado pelo brasileiro, isso aqui me surpreendeu. Eu sabia que era grande, mas eu não sabia que era o principal. O principal atividade física do brasileiro é a caminhada. Depois vem o futebol, musculação, bicicleta, ginástica e corrida. Mas o que eu fiquei um pouco chocado, eu acho que você já tem até mais contato, você tem muito mais anos de profissão, e fiquei chocado, a palavra é essa. Ninguém, ou a pequena porcentagem das pessoas, e depois eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, não fazem avaliação física. E aí eu fiquei pensando e falei, mesmo, muitas pessoas que chegam ali na academia, poucas pessoas querem fazer uma avaliação física mais profunda, de força, de mobilidade, de flexibilidade para saber como é que tá. Para mim isso era normal, porque eu vim do futebol. Então, para um treino de qualidade, a gente tem que ter uma boa avaliação física para você fazer um planejamento. E quando você aborda as pessoas e oferece isso para elas, muitas das vezes as pessoas falam, tomei sem tempo, mas a gente fala, você tem que ter uma avaliação para você ter um direcionamento no seu treinamento. Isso você, como profissional de saúde, sabe muito bem disso. E agora eu quero, falar sobre esse trabalho fantástico que você faz. E queria que você começasse explicando pra gente essa palavrinha aqui, baropodometria, que e as confecções, né, do trabalho que você faz sobre as palmilhas. Eu aqui agora quero fazer um papel da pessoa que chegou lá no seu consultório, não sei nada do assunto. Sim. E a gente vai bater um papo. Mestre, para começar, o que é esse negócio aqui, baropodometria? Vamos lá. Baropodo é pés. Né? Metria, medidas. Né? Então, baropodometria é a medida, né, dos pés, da pressão
dos pés. Então é um exame que é uma plataforma de força, é uma plataforma onde ela capta através dos seus sensores a pressão podal, né? E fornece imagens, né, de calor. Então a gente consegue, através dessa imagem, sugerir, né, e entender como que esse pé se comporta na posição estática e qual a interferência desta pisada no tornozelo, joelho e quadril, e até mesmo, dependendo, a coluna vertebral. E depois conseguimos também fazer o movimento na plataforma e entender como que este pé se comporta em movimento. O tipo de pisada, né, a interferência que esta pisada tem no tornozelo, joelho e quadris. Então a avaliação ela é fundamental, porque eu costumo dizer que os pés está para o corpo humano da mesma relação que o alicerce está para a construção civil. Então, se eu tenho um alicerce que não foi bem construído, tudo que eu construí em cima daquele alicerce não vai durar. Ou vai cair, ou vai trincar, né? Ou não vai ter um tempo longo de vida. A mesma coisa está aos pés. Os pés, geralmente, as pessoas não têm este cuidado. Não observa os seus pés, né? Não observa a sua pisada. Mesmo aqueles que passam a sua vida sem ter nenhum tipo de queixa no pé. Mas eu posso dizer que através dessa avaliação, pessoas que têm mordida cruzada, que têm bruxismo, às vezes ele vai no dentista, ele tenta entender por que ele está tendo uma disfunção temporomandibular. Pode ser que essa mordida cruzada, este bruxismo, esteja sendo ocasionado pelo tipo de pisada, pela forma que a pessoa pisa. Pessoas que têm disfunção cervical, pode ser que é pelo tipo de pisada. Pessoas que têm desconforto lombar, dor lombar, pode ser que essa dor esteja onde a causa esteja nos pés. Aquela famosa dor nas costas. Um pouquinho ali Exato. acima do quadril fica, nossa, tá doendo demais. Pode ser por causa da pisada. Exato. Então, entender a pisada dentro de uma avaliação física é fundamental. Não só para prevenir lesões, mas para tratar lesões e também para melhorar a performance do esporte. Então, um atleta, ele quer melhorar a sua performance. Eu posso, né, melhorar essa performance entendendo melhor a biomecânica da pisada. E eu não estou falando esporte só de quem utiliza o pé, por exemplo, para chutar. Não, é para qualquer tipo de esporte. Hoje nós estamos muito na moda do beach tênis, né? Que a pessoa ela pratica descalça, onde o terreno é muito instável. E entender a biomecânica da pisada para garantir uma melhor propriocepção, para tanto evitar lesões e melhorar a performance, mesmo que aquele atleta não seja um atleta de alto rendimento. É igual a pessoa que joga beach tennis ou joga futevôlei também, né? Entender que quando você pisa lá, ele é instável, né? Exato. Ele é instável. Então, às vezes a sua pisada ela pode ser mais lateral, mais aqui, e aí tá causando alguns desconfortos. E às vezes a pessoa não sabe nem da onde está vindo. Acontece também, né, mestre? É dor no quadril? Já chegou lá na academia, o pessoal com dor no quadril, vai ver a pessoa estava tortinha. Também é por causa dos pés. Às vezes. Simetria. Só para o pessoal entender, vamos aqui nessa câmera aqui, ó, para a gente tentar entender aqui um pouquinho. Então, você que está nos assistindo aí, nós temos algumas características de pisada. Eu tenho a pisada neutra, que é o pé que está retinho. Se você observar, o seu calçado ele não gasta de nenhum lado mais do que o outro. Você que tem a pisada desse jeito aqui, ó, pronada, você vai perceber que o seu calçado ele gasta mais na área medial do pé. Ou às vezes até o tênis rasga aqui, não é, mestre? Rasga nessa região aqui. E temos essa pisada aqui que é a pisada supinada, aonde você vai perceber que o seu calçado gasta mais aqui nessa região.
Agora, quais são os tipos de pé? Eu tenho o pé cavo, é onde esse arco plantar aqui, ó, ele é mais alto do que o necessário. Quando a pessoa tem o pé cavo, o que acontece? Ela não tem o contato do arco longitudinal lateral. Ele não encosta no chão. Consequentemente, eu sobrecarrego a região das cabeças metatarsais e eu sobrecarrego a região do retropé. E tem aqueles que, no caso aqui é o nosso modelinho do pé, que é a pisada, que é o tipo de pé plano, ou o pé chato, né? Que a pessoa marca. E esse arco aqui, ele é um arco desabado, né? Para todas essas tipos de pé e para esses tipos de pisada, a gente, lá na clínica, a gente consegue desenvolver as palmilhas personalizadas. Onde que é a clínica, mestre? A clínica, o Instituto Move, ele fica ali na rua, na verdade, na Avenida Araceli de Paula, número 1514, logo ali no fundo do estádio Fausto Alvim. Então fica ali na Avenida Araceli de Paula. E no final, mais na frente, a gente vai ter uma surpresa para todo mundo aí, ó. Tá bom? Quem tá sentindo essas dores, o Messi, por gentileza, trouxe, né? Quantas avaliações, Messi, vai presentear a turma? Nós vamos sortear com 3 avaliações. Nossa, que fantástico. 3 avaliações aí pra gente começar a divulgar esse trabalho aí. Bacana. Você que quer concorrer a essa avaliação, você vai comentar aqui no vídeo, aqui embaixo, e a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Depois eu vou dar mais detalhes nas redes sociais, fica esperto lá no Instagram. Mas ali, ó, você trouxe ali, a gente pode mostrar ali na câmera, esse aqui, e tem a avaliação. Isso, ó. Que bacana. Vou mostrar para vocês. A gente mostrar aqui, fica o legal. Resultado, ó. Então, a baropodometria, ela traz pra gente essa imagem aqui, ó. Então, só pra gente entender, a gente vai preservar aqui o nome do paciente. Então, ó, pra gente entender. Então, este aqui é o exame, né, que vai aparecer lá no computador. Essa então era a baropodometria. Essa é a baropodometria. Aí, então ó. aqui a gente vai, quanto mais vermelho, maior a pressão dos pés, né? Então a gente necessita entender por que essa pessoa tem essa pressão aqui. Vamos supor, uma pessoa que tem esse tipo de pressão no calcanhar é uma pessoa que tem uma predisposição, por exemplo, a desenvolver um esporão de calcânio. Uma pessoa que tem predisposição, por exemplo, a desenvolver faceites plantares, que as pessoas têm um índice muito alto, né? Hoje a gente tem um índice muito alto, né? São talvez as patologias mais conhecidas do pé, né? Que é o esporão e a faceite plantar. E tem também, quando a gente tem uma pressão anterior aqui, ó, no arco transverso do pé, mais aqui no apoio do hálux, a gente tem a famosa joanete. Então você que tem joanete, só tem joanete por causa da pressão do pé. Provavelmente ou utilização de calçados inadequados, ou até mesmo uma biomecânica da pisada, né, com uma pressão ali em cima do hálux. Ótimo. E aí, às vezes, Messi, a pessoa fica com dúvida. Fala pressão. A pressão é quando a pessoa coloca muita força num lugar. Exato. Não é isso? E para você entender, você que está nos assistindo aí, ou nos ouvindo, geralmente o pé ele tem uma pele mais rugosa, uma pele mais espessa. Então, a mulher principalmente, né, quando detecta este ponto, ela vai na podóloga e ela pede a podóloga para ir lá e fazer uma raspagem. Aquela esfoliação? Uma esfoliação no calinho, né? Mas o calo, né? Os calos nos pés só acontecem por causa da pressão plantar. Então, se eu não diagnostico e eu não trato, eu vou ter que continuar fazendo essa raspagem praticamente a vida toda e não vai adiantar, né? Porque a pele, né, e o corpo, ele acaba se adaptando àquela pressão. Né? Então, o ideal para se tratar as pressões seria o tratamento com palmilhas ou até mesmo com atividade física. Atividade física, fantástico. E é recomendado para qualquer faixa etária, criança, adulto, idoso, qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode fazer. A criança, na medida que ela começa a andar. Então, a criança começou a andar de maneira autônoma, sem o pai ter que ficar segurando, ela já pode fazer o exame. E é importante que os pais fiquem atentos às suas crianças, né? Para que a gente possa
principalmente avaliar o quanto antes. Então chega lá no consultório, William, crianças de 14, pré-adolescentes, que poderiam ter detectado, né, esses problemas quando mais jovens, né? Quanto mais rápido eu faço esse diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Melhor a possibilidade da gente intervir nesse tipo de pisada, fazer com que a criança tenha aí uma pisada saudável e prevenir as lesões na fase adulta. E uma pesquisa que eu fiz também, que eu conversei com o pessoal que faz massagem. E a massagem nos pés é uma das mais solicitadas porque o pessoal não aguenta de dores nos pés. Sim. Mas é muito bom, massagem é fantástico. Mas essas dores, elas vão continuar sendo rotineiras por causa da forma que a pessoa está pisando. Às vezes, chega pra gente no consultório pessoas que fazem automedicação. E aí eu oriento para que você não faça automedicação. O ideal mesmo é buscar orientação. Então, vai começar a fazer atividade física, vai começar a fazer uma caminhada, busque orientação. Talvez a pessoa... Hoje é muito comum as pessoas comprarem tênis pela internet, sem conhecer o tipo de pisada. Então ela compra pela beleza do tênis, talvez pelo valor, aquele valor que cabe dentro do seu bolso, né? Então ela acaba comprando pela sua numeração, pela beleza e pelo preço. E às vezes aquele tênis não é compatível com o peso, não é compatível com o tipo de pisada, não é compatível com o tipo de pé e muito menos compatível com o tipo de atividade que ela vai fazer. Porque o tipo do tênis para fazer uma caminhada é diferente do tipo de tênis para fazer o crossfit, é diferente do tipo de tênis que vai para jogar um esporte, por exemplo, né, para jogar tênis ou jogar futebol ou até mesmo vôlei. Então a característica da atividade terá que ser compatível ao tipo de tênis que você vai adquirir. E uma curiosidade, já chegou alguém lá fazer uma... Depois a gente volta, você vai falar como é que... Por exemplo, eu cheguei lá, como é que é o procedimento para fazer a avaliação. Ok. Mais um exemplo, chegou alguém lá, não acabei de comprar um tênis, ou acabei de comprar um calçado, tal, e a pessoa não fez a avaliação antes, e ela comprou algo, e depois ela, assim, né, infelizmente ela teve que descartar, ou aquele calçado não servia para ela? Recentemente eu avaliei um paciente que adquiriu um tênis mais de R$1.000. Nossa. O tênis custou mais de R$1.000. E infelizmente o que estava causando a dor dele era o tênis que ele comprou. E que na minha orientação foi para descartar aquele tênis. Ou vender ou não usar esse tênis. Então é importante não só descobrir, né, se esse tênis é bom. Porque às vezes a pessoa fala, ela vai lá ler as referências do tênis. Do né? tênis bom, né? Esse tênis aqui tem absorção, nível tal, o contraforte dele é assim, o solado dele, a entressola. Então ele lê todas as características do tênis. E ele fala, esse tênis é um tênis bom. Esse tênis é um tênis bom para caminhar. E vai lá e compra o tênis. Sem conhecer o tipo de pisada. Então eu já fiz alguns trabalhos de divulgação, né? E a minha orientação é: não compre um tênis antes de fazer uma avaliação. Porque a avaliação ela vai direcionar o tipo de calçado melhor para o seu pé frente àquela atividade física que você quer começar. Então, você acaba economizando, às vezes, né, na compra de um tênis e prevenindo as lesões. E igual o professor já explicou, às vezes está acontecendo algo lá no quadril, lá nas costas, o negócio é do pé. A avaliação é tão importante, pessoal, é a mesma coisa assim, um exemplo, você calça 40 e comprou um tênis 37. Não é adequado. Então a avaliação ela é importante para determinar isso. Simples, curto e direto. Você compra um tênis, você calça 40, você está querendo comprar um tênis 37. Não vai ser adequado, independente do tênis, pode ser caríssimo, o tênis pode ser confortável, tal, mas ele não é adequado para a pessoa, né? Sabe o que eu oriento também? Acontece muito lá. Eu fui o primeiro filho, né? Então eu não usei nada de nenhum dos meus irmãos. Pelo contrário, boa. Meus irmãos que usaram os meus. Boa. Né? Então, quero orientar você, mamãe, você, papai, né? Você, irmão. O calçado não é algo que a gente empresta para ninguém. Você pode emprestar uma calça, você pode emprestar uma blusa, você pode emprestar um boné, mas o calçado, ele
por um determinado tempo, ele acaba adquirindo, né, a forma da sua pisada. Então você não deve usar calçado de ninguém e não permitir que ninguém use o seu calçado. Então, por exemplo, o irmão, ele tem um tipo de pisada. Aí aquele tênis não serve mais, passa para o irmão mais novo. Né? Só que o irmão, ele tem uma pisada diferente. E aí ele pode sofrer com a utilização desse tênis. Mesmo que o tênis esteja novo, né? Aí ele acaba adaptando ao pé da pessoa. Então você deve evitar. Crianças muito pequenas. A mãe, outro dia teve no consultório uma mãe, criança com 4 aninhos. E ela falou, Luiz Fernando, eu quero que você me indique um tênis adequado para o meu filho. Falei, descalço. Deixa ele andar descalço. Né? Porque o ideal é palmilhar essa criança. Quando a criança, às vezes a mãe leva lá no consultório. O ideal, William, é para começar a palmilhar uma criança é a partir dos 6 anos de idade. Tá? Então, antes disso, a gente deve acompanhar essa criança. Se ela tiver alguma queixa, dorzinha no pé, é uma criança que está sempre querendo colo, é uma criança que evita brincar, e aí os pais vão observar. Aí a gente acaba até palmilhando antes. Né? Mas até os 6 anos, o que a gente recomenda é utilizar um calçado adequado, um calçado dentro da numeração da criança. Então, às vezes, a criança o pezinho lá vai crescendo muito, né? Aí a mãe fala, eu vou comprar um número maior. E aí ela acaba comprando um número muito maior para a criança. Isso acaba piorando a propriocepção dessa criança, né? Mas o ideal para uma criança até 6 anos é deixar ele experimentar vários tipos de calçado, vários tipos de solo. E é deixar ela brincar mesmo em casa, é deixar essa criança andar descalça. Para que o arco plantar, a musculatura do pé, seja condicionada e trabalhada para formar esse arquinho. Então fique tranquilo, mamãe e papai, que às vezes o pezinho da criança está desabado, deixa ela brincar. Estimula o pezinho dela. Porque com o passar do tempo, esse arco plantar, os arcos plantares serão formados. Não formou? Aí a gente pode fazer uma avaliação e propor uma palmilha ou até mesmo um tipo de calçado específico para poder trabalhar este pé da criança. É importante porque o que o professor está dizendo também é que nesse período a criança ainda está no seu desenvolvimento motor. Então é importante você dar estímulo para o seu filho, deixa ele andar, correr, saltar, arremessar. Por isso que é importante, voltamos lá no início, né? Por isso que é importante o exercício físico, porque ajuda no desenvolvimento físico, cognitivo e mental da criança. Você falou um ponto bacana, mestre, avaliação. Cheguei lá para fazer a avaliação. Como é que é o procedimento? Eu posso ir de calça, tem que ir de bermuda, posso ir de tênis, vou de chinelo, vou descalço. Como é que funciona? Eu peço e oriento o paciente que vá de bermuda, né? Porque a avaliação ela é completa mesmo. Então a gente faz filmagem do caminhar desse paciente. A gente faz filmagem dele correndo. Ó, que massa. Legal. E isso em slow motion. A gente consegue captar vários posicionamentos do pé durante a marcha, né, que é durante o caminhar e durante a corrida. A gente faz a avaliação de testes especiais do tornozelo, joelho e quadril. A gente faz a avaliação da flexibilidade dos músculos, né, para tentar entender como é que está, se ele tem encurtamento, se ele não tem. A gente faz uma avaliação da medida dos membros inferiores, que é a perimetria. Então a gente faz uma medida real, a gente faz a medida aparente, tentando entender a simetria de um membro para o outro. A gente faz todos os testes do pé, da articulação, dos tendões, dos músculos, dos ligamentos, para a gente entender se tem ou não instabilidade desse tornozelo. Depois que a gente faz o exame de baropodometria. E além do exame da baropodometria, nós temos o exame da pedigrafia, que é como se fosse eu falo que é ali da chapa do pé mesmo, né? A gente faz como se fosse uma marca do pé e é através desta medida que a gente confecciona a palmilha sob medida. E depois da pedigrafia, ainda a gente faz a
baroscopia, que é o baroscópio, que é são fotos e imagens do pé. E é fotografia mesmo. Ele sobe em cima de um espelho, a gente liga uma luz específica e a gente consegue ver, né, ali a planta do pé. Olha, que fantástico. Que fantástico. E aí, por exemplo, você fez a avaliação, beleza, detectou que a pessoa, né, a criança, o adulto, enfim, necessita da palmilha. E aí, como é que é a confecção dela? Fez o exame e ali você trouxe algumas para mostrar pra gente, né? Então, aí a pessoa detectou que ela precisa da palmilha. Beleza. E aí, como é que ela é confeccionada? Fala um pouquinho pra gente aí. O que significa esses negocinhos aqui, ó? Só pra gente deixar claro que hoje Araxá, né, tem um laboratório próprio, né? Então, hoje no Instituto MUVE a gente tem um laboratório para confeccionar essas palmilhas. Antigamente, as pessoas que precisavam de palmilha precisavam ir a Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto. E hoje nós temos o laboratório em Araxá. Então as palmilhas elas são confeccionadas pela gente. Eu trabalho com palmilhas da Flexor. Flexor é uma empresa espanhola e ela desenvolve esses elementos podais. São vários elementos com várias medidas e com várias densidades que a gente chama em shore. Então, que é a dureza desses materiais. Cada paciente vai necessitar de um elemento específico. Então, a gente vai construir. Por isso que é palmilha sob medida. Porque, através do exame do pé, a gente vai captar qual elemento podal que ela precisa. Se ela precisa proteger o arco medial, se ela precisa proteger o arco lateral, se ela precisa tirar uma pressão ali do arco transversos do pé, se eu preciso fazer um rebaixamento ali no hálux, porque ela tem uma pressão excessiva ali no primeiro meta, né? Ou se porventura ela tem um esporão e eu preciso fazer ali um rebaixamento ou aumento da absorção ali no calcânio. Então, cada paciente terá uma característica e, consequentemente, nós vamos desenvolver a palmilha de acordo com cada especificidade. Quem importa esses elementos para o Brasil é a Anatofit. Então, nós somos credenciados da Anatofit. A Anatofit hoje ela fica em Franca. Então, a gente importa, né, para Araxá esses elementos e aqui a gente consegue confeccionar essas palmilhas. A palmilha, só para o pessoal entender, essa palmilha, ela tem ali um tipo de acabamento, aonde a gente tem um outro tipo de base, então eu vou definir a base que eu vou usar. Então, se é uma base slim, para a mulher que vai usar no calçado, no sapato feminino, né? De repente ali um sapato mais baixinho, então eu tenho ali uma palmilha mais slim, mais minimalista. Eu tenho aquele que para o esporte, que é uma palmilha onde vai usar uma base de borracha, né? Uma palmilha onde eu tenho que ter maior absorção. E depois eu tenho a cobertura, que vai ser ou de tecido, ou vai ser de EVA, ou de uma cobertura que a gente está usando muito agora, que é o Plastazote, que é uma cobertura bem macia, que absorve o suor, usado também para pés diabéticos. Então a gente está tendo recebido aí muito pacientes com pé diabético, onde a gente consegue desenvolver a palmilha para proteger aquele pé, né, das pressões e evitar que ele tenha ali lesões e que tratando essas lesões vai evitar no futuro que ele tenha até amputação do pé. Legal. Ó, cheguei, fiz a avaliação, você detectou, né, o que é necessário. Aí detectou que eu preciso da palmilha. Beleza, fantástico, ótimo. E o pós? Eu tenho que ir lá de tempos em tempos para você me avaliar, para ver, às vezes, acontece, às vezes fazer ela e ter que fazer algum ajuste, aí a pessoa volta. Pergunta, como é que boa funciona? Pergunta. Nós estamos falando de uma palmilha personalizada, Sim, sob medida. Então o que a gente faz? Fez a avaliação na baropodometria, depois que a palmilha está pronta, a gente reavalia o paciente, mas agora com a palmilha. E a gente percebe que a palmilha mudou. Entendi. E que mudou a biomecânica da pisada.
A palmilha, ela tem uma duração aproximada de 1 ano. Então, durante esse 1 ano, se o paciente não tiver queixas, ele vai voltar para a gente avaliar. Caso ele tenha queixa, ele vai voltar com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, para a gente poder fazer um ajuste. Acontece da gente ter que fazer o ajuste mínimo. Mas lembrando que tudo isso é dentro de um tratamento. Eu costumo dizer, William, que eu não vendo palmilhas. Eu não sou uma loja de palmilhas. Nós trabalhamos com tratamento. A palmilha é uma órtese, né? E por isso ela precisa ser feito um diagnóstico, uma avaliação, um diagnóstico, né? E um tratamento de médio a longo prazo. Então, o tratamento com palmilhas é um tratamento de médio a longo prazo e que precisa ser feito reavaliações. Tem casos de paciente que não precisa, após 1 ano, acaba não precisando mais usar a palmilha. E tem pacientes que vão usar 2, 3, 4 anos. E tem pacientes que vão precisar usar o tempo todo, né? E tempo integral e para sempre, para evitar problemas ou tratar aquela disfunção que foi diagnosticada na avaliação. Tudo ali depende do nível, né, mestre, que a pessoa tá. Por isso, Exato. quanto antes for detectado, melhor será o desenvolvimento da pessoa, né? Nós temos palmilhas preventivas, nós temos palmilhas de conforto e nós temos palmilhas para performance. Então, por exemplo, essa aqui é uma palmilha para ciclismo. Então ela tem uma base mais rígida, que é fibra de carbono, é uma palmilha mais cara. Coloca dentro da sapatilha, né, mestre? Exato. E você vai colocar essa palmilha dentro da sapatilha do esporte, né? No caso aí, o ciclismo. Né? Então é uma palmilha para melhorar a performance do atleta. E temos a palmilha para tratamento, né? Das lesões do pé. Fantástico. Mestre, eu esqueci de perguntar algo? Eu acho que não. Acho que não, né? Se você pudesse conversar com a pessoa e falasse para ela, aí você determina 3, 4, 5 benefícios assim, direto. Você fazendo avaliação dos seus pés. Vamos resumir pro pessoal. Você fazendo a avaliação dos seus pés, você vai ter esse benefício. Se for necessário você usar a palmilha, esse benefício. Primeiramente, conhecer o pé é fundamental, porque o pé é sua base para tudo. Quem tem estabilidade do pé pode ter várias patologias. Então, começar uma boa avaliação, quer ter qualidade de vida, avalie a sua base, a sua estrutura, porque alguns problemas estão ali. Quando eu tenho uma boa avaliação e eu faço a avaliação dos pés, eu consigo desenvolver melhor o meu esporte, eu consigo desenvolver a minha atividade física com mais qualidade, com mais performance. Óbvio que se a gente pensar que essa pessoa é uma pessoa saudável, né, e não tem outras disfunções. Quero dizer que na hora da nossa avaliação, quando a gente detecta que o problema não são os pés, a gente reencaminha essa paciente. Então, chegou um paciente lá, seu problema é quadril. Nós vamos encaminhar você para um médico de quadril, para a gente poder fazer um exame mais completo. Né? De repente, encaminhar para um educador físico para ele ser trabalhado de maneira específica naquela região que nós detectamos. Certo? Certíssimo. Quando o paciente precisa de palmilha, eu quero dizer que quando a gente traça esse tipo de tratamento, significa que a pessoa vai melhorar a sua dor no pé e é imediato. Então tem paciente lá que ele colocou a palmilha no pé, ele já sai de lá do consultório sem dor. É impressionante como que é o tratamento com palmilha. Então ele vai ficar livre da dor, né, por um determinado tempo. Às vezes até essa dor ela vai ser extinguida só mesmo usando a palmilha. Ou será um tratamento concomitante a outros tipos de tratamento que ele já faz. Tratamento fisioterápico, um tratamento com exercícios, né, que a gente chama de cinesioterapia, ou tratamento medicamentoso, né, que vai ajudar ali na sua qualidade de vida. Porque quando eu não tenho um pé saudável, pouco provável que eu vou conseguir
reabilitar e que essa pessoa terá uma qualidade de vida. Os meninos perguntavam muito pra mim no futebol, falavam assim, William, você viu o pessoal fazendo chuteira específica para aquele jogador, tal, e agora o pessoal entende o porquê. Os grandes atletas têm esse tipo de exame, de acompanhamento, para quê? Para ter um melhor rendimento no futebol, no dia a dia, na musculação, né? Hoje em dia tem muitos estudos que alguns exercícios, os fisiculturistas, eles fazem descalço para ter uma melhor performance ali. Sim. Então, assim, o programa de hoje, o podcast de hoje, ele é muito explicativo, porque aqui o intuito é desenvolvimento pessoal, buscar superação, dedicação, se conhecer melhor, se cuidar melhor e cuidar dos seus pés tem tudo a ver com isso, é igual você disse no início, né? Os pés é como se fosse o alicerce da casa. Se a gente não cuidar bem do alicerce da casa, por isso que às vezes ela parece uma trinca, por isso que às vezes ela acontece algum desnivelamento que a gente tem que corrigir, e às vezes fica muito complicado de corrigir, porque tem que corrigir lá na fundação. Exato. Diariamente, eu tenho... Aqui eu já penso 3 pessoas diretas, né, que elas teriam que ir lá fazer essa avaliação, que elas têm dor no calcânio, dor na parte frontal do pé e no quadril. E você olha para a pessoa tá assim, ó, toda tortinha. E às vezes você olha lá no pé, o pé dela tá desabado, o pé dela tá muito pronado, ou tá... na hora que ela vai pisar, ela dá aquele... É uma instabilidade mesmo. Isso, falou tudo. Aquela instabilidade, o pé dela, joga ela para um lado, joga para o outro, e o quadril vai dando aquela quebrada, justamente lá no pé. Exato. Mestre, eu tenho milhões de agradecimentos por você ter topado vir aqui, falado um pouco de você, um pouco do seu trabalho, um pouco dos seus hábitos, né? Sou muito grato por ter você na minha jornada e, mais uma vez, esse trabalho é fantástico. Você nos presenteou com 3 avaliações. Então, para você que está vendo o programa ou ouvindo o programa, deixe um comentário logo abaixo aqui, nos comentários aqui no YouTube ou lá no Spotify. Vamos pegar o nome, a relação dessas pessoas, vamos fazer um sorteio lá no Instagram, vou gravar um vídeo e essas pessoas vão ser contempladas e vai lá conhecer esse trabalho fantástico. E, gente, ninguém merece sentir dor. Ninguém. E sentir dor é totalmente desconfortável. A pessoa fica mais estressada, parece que o dia tá cinza, tudo fica ruim, né, mestre? Nós temos recebido lá pacientes que trabalham no comércio, né, que fica muito tempo de pé. Né? Aí ela fala, eu tô dormindo mal. A questão é o pé. Eu não tô sentindo dor de cabeça. Às vezes é a questão do pé. Dores cervicais. Olha, vamos olhar o pé. Né? Porque tá ali mesmo talvez a chave, né, para essa qualidade de vida que você tanto quer. Talvez não. Mas por que não avaliar? Eu acho que vale a pena essa avaliação. Então, o Instituto Move está preparado para receber com qualidade, com eficiência, com conhecimento. Então a gente dedica, né, hoje a maior parte do nosso tempo em estudar os pés para cada vez mais trazer soluções inovadoras e eficazes para os nossos pacientes. Então essa foi a nossa preocupação quando a gente montou esse projeto, né, trazer para Araxá uma avaliação extremamente inovadora, que hoje aqui na região nós somos os únicos a trabalhar com a baropodometria, trazendo soluções aí, como eu falei, eficazes, inovadoras. Essa era a nossa proposta e a gente está conseguindo fazer isso, graças a Deus. Que papo legal, que bom, mestre, sensacional. Uma pergunta que eu faço para todos que passam aqui, e aí agora eu quero o professor, Luiz Fernando, né? Imagine só, você está lá na classe, pode ser aquelas pessoas que entraram na faculdade agora, ou quando você me conheceu, dá aquele direcionamento para aquela pessoa que está ali no meio do caminho. Se você pudesse falar numa frase, ou num pequeno texto, um vídeo de 30 segundos, um ensinamento que você pode ter aprendido no esporte, com seus pais, que você acha importante
passar para as outras pessoas? Um ensinamento que o Luiz Fernando deixa para a próxima geração. Primeiramente, ter fé em Deus. Pessoa que não tem fé, ela não prospera. Ter foco. Eu acho que o foco é saber exatamente, primeiro, identificar o que você quer para a sua vida, e eu falo isso muito para os meus alunos, né? Ter foco, ter direcionamento. Depois, persistência. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Então, as pessoas, se na primeira dificuldade ela desistir, ela não vai chegar absolutamente a lugar nenhum. Né? Outra coisa, ter parceiros, pessoas que você pode contar e que você também pode fazer com que ela conte com você. Então, na minha trajetória pessoal, na minha trajetória profissional, eu nunca estive sozinho. Nunca estive sozinho. Eu sempre procurei fazer parcerias, eu sempre procurei ter parceiros de vida, de fé, sabe? E pessoas que a gente pode estar ali fazendo network, fazendo conexões, porque a gente não veio nesse mundo para ficar sozinho e nem para ser sozinho, né? Então a gente ajudar pessoas. Então eu tenho pessoas que eu posso ajudar. E ao mesmo tempo, quando eu não consigo, eu tenho que te pedir, olha, me ajuda aqui. Né? A construir sozinho. A construir sozinho, acho que não tem graça nenhuma, né? Na verdade. Então eu sempre fiz questão de estar rodeado por pessoas. Eu sou um profissional que eu gosto muito de gente. Eu gosto de convivência, de estar ali com o outro, né? E eu falo isso para os meus alunos, né? Tenha fé, tenha foco, né? Tenha discernimento e tenha persistência. Essa é a minha vida. Eu sempre fui um persistente, eu sempre fui uma pessoa extremamente motivada e sempre procurei motivar as pessoas a construir e a construir junto comigo. Eu acho que é isso, William. Eu acho que esse é o Luiz Fernando, esse é o Luiz Fernando pai, esse é o Luiz Fernando cidadão, esse é o Luiz Fernando professor, esse é o Luiz Fernando fisioterapeuta. E é esse. E é isso. Yes. Mestre, obrigado. Eu sensacional. Muito bom. Show de bola, obrigado. Gente, siga todos nós ali, ó, nas nossas redes sociais. Vou lançar uma campanha aqui que até dezembro eu preciso da ajuda de vocês. Assim como o professor disse, na nossa jornada, ele me lembrou de uma história que eu trabalhei na Ferrovia Centro-Atlântica, na FCA. Eu estava em Patrocínio e eu ia ser transferido para Santo Antônio do Monte. Eu tinha 19 anos, estava apavorado. Falei assim, nossa, eu custei me adaptar aqui em Patrocínio, agora vou ser transferido para Santo Antônio do Monte, um lugar que eu não conheço ninguém. Como é que vai ser lá? Denilson, ele era um trabalhador que me ajudava muito lá. Ele ficava por conta de cuidar das pessoas que davam manutenção na linha férrea. E ele me falou o que você disse aqui hoje. William, fique tranquilo, onde você estiver sempre vai ter alguém para te ajudar. Você sempre vai se conectar com pessoas. Então vai tranquilo, vai ser uma nova experiência, mas vai lá que vai ter pessoas para te ajudar. E eu preciso da sua ajuda. Estou lançando uma campanha aqui agora, ó. Vamos compartilhar boas ideias. Hoje isso aqui foi uma aula de mestrado, isso aqui, né? Para quem é da área, para quem não conhece, foi claro, objetivo, você conseguiu entender, foi numa linguagem bacana. Isso aqui, ó, é como se fosse uma aula de mestrado hoje. Vamos compartilhar essa ideia, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, vamos levar essa mensagem. E o desafio que eu lanço, que eu preciso de vocês. O podcast William Hudson precisa crescer para que mais informações como essa cheguem para várias pessoas por aí. Estamos fazendo a campanha de até dezembro a gente ter 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então você que gosta do programa, mande para as pessoas, ative as notificações para que quando a gente postar um novo programa, chegue até você. Por quê? Às vezes não dá para compartilhar com todas as pessoas. E ali alguém fica sem uma informação como essa. Por isso que é importante você ativar as notificações. Porque assim que postar, você fica sabendo do conteúdo do programa e fica sabendo da aula que foi isso aqui hoje. Então compartilhe com as pessoas, siga o nosso canal para que mais pessoas possam
estar mais por dentro de notícias como essa. Então, curta, compartilha e siga nosso canal. E nos dê essa moral, nos ajude a chegar a 1000 inscritos até dezembro. Um grande abraço e até o próximo episódio.